que está acontecendo com o nosso mundo? Estamos próximos do fim? Por que Jesus ainda não voltou? Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, uma ordem secreta tenta introduzir entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham perseguindo o povo de Deus. Começa agora mais um programa, As Profecias de Daniel no Tempo do Fim. Maranata, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maicon Bruno, é uma satisfação estar com vocês hoje aqui em Foz do Iguaçu, um clima muito agradável, estamos iniciando aí um clima mais ameno, né? Todos sabem que Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente, mas estamos iniciando uma temperatura mais agradável. A minha satisfação hoje é de apresentar os nossos estimados convidados. Boa noite, Anderson. Boa noite, Michael. Boa noite, querido ouvinte. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus possa estar com todos nós nesta noite. Muito bom. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Michael. Boa noite aos nossos amigos aqui presentes e também nossa calorosa saudação aos nossos amigos que nos ouvem pela rádio Melodia Gospel e que nos acompanham também pelo Facebook. Dessa forma, nós fazemos a nossa saudação e esperamos que a palavra de Deus possa impartir em você grandes benefícios. Maravilha! Que alegria! Nós damos aqui o nosso cordial boa noite a todos os nossos amigos telespectadores que nos assistem ao vivo pelo canal Facebook. Vocês são bem-vindos. Outrora também convidamos vocês a continuar conosco, os amigos ouvintes que nos escutam diretamente na rádio Melodia Gospel 96.7, aqui na região de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. E também aqueles que nos ouvem diretamente da rádio web. Vai lá, www.melodiagospel.com e continue conosco. Nós já reafirmamos a nossa vontade de estar com você respondendo as suas perguntas. Então vai aí mesmo no Facebook, você pode fazer perguntas ou, se desejar, pelo telefone 99925-8278, prefixo 45 99925-8278. E a nossa audiência, amigo Cleverson, está altíssima. Nós temos aqui os nossos queridos ouvintes e o primeiro deles, a amiga Fernanda, você já sabe, mas é claro, é um casal, amigo Anderson, de jovens senhores, muito inteligentes. Eles têm um radinho que ficam lá do lado da televisão, escutando a gente diretamente do radinho deles. O nome dele é Albino e Alzira Conte. Vô Albino, cadê você, vô Albino? Está me ouvindo? Um forte abraço. Também ao casal, jovem casal chamado Marlete e Jeane. Eles são da Paraíba, estão visitando aqui o Paraná, estão em Maringá, aqui no Paraná. A filha deles, a nossa amiga Caroline, psicóloga Carol, um forte abraço. Há também o casal que está passando a lua de mel aqui em Foz do Iguaçu. O nome dele é Shumaike e Camila Nunes. Sejam todos bem-vindos aqui conosco. A família do irmão Noé, claro! Irmão Noé, irmã Vilma, que faz uma deliciosa sopa de lentilhas, é claro! A família do irmão Noé. Maravilha, a família da Fernanda, Fábio e Michele Durante, ao amigo Armando e Neida Durante e a todos aqueles que estão conosco ouvindo ao vivo o nosso programa, aos testemunhos de Jeová, a Selma, claro, aos pastores adventistas do sétimo dia, que nos honram com a sua presença. Sejam muito bem-vindos e continuem conosco. Todos aqueles que
se dizem protestantes, todos os católicos, todos os espíritas também. Maravilha! Hoje conosco, amigo Cleverson, nós temos aqui uma pessoa que ela vai ser mãe daqui a pouco, ou seja, já é mãe, né? Quando a pessoa está grávida, ela já é considerada mãe. E estamos ainda fazendo uma enquete, você que está nos ouvindo, uma enquete para o nome do filho da Fernanda e do Diego. Claro! Qual o nome que você acha que deve ser colocado na criança? Se for menino, escreva aí no Face. Se for menino, qual o nome? Se for menina, qual o nome? Eu já dei minha opinião, agora é a opinião de vocês. Boa noite, Fernando Durante. Boa noite aos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. E muito obrigada pelas sugestões que vierem aí. A gente vai anotar e analisar, procurar os significados. E é isso aí. Maravilha. Amigos ouvintes, vocês sabem que a mensagem de saúde, Fernanda, Anderson, é o braço da terceira mensagem angélica. E tal qual os amigos perguntaram para Capitão Bates, hoje eu pergunto, amiga Fernanda, enfermeira Fernanda, quais são as novas de saúde? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum, né? E é uma prática realizada há muitos anos já, né? Inclusive o nosso próprio Cristo realizou, e a gente sabe que a alimentação, ela influencia muito na nossa vida. Inclusive, a primeira tentação que ocorreu no Éden foi em respeito de um alimento, né? Muito bem. Um fruto. Que, infelizmente, os nossos primeiros pais caíram nessa tentação, não tiveram o domínio próprio e a obediência a Deus, né? E, inclusive, Jesus, a maior tentação que ele sofreu, que foi no deserto, isso todos nós sabemos, que ele ficou 40 dias em jejum e depois veio a tentação. E que tentação foi essa? Logo uma das primeiras, né? Tentação, transforme essas pedras em pães. Então, ele precisava vencer as tentações desde aquela que os nossos primeiros pais tinham caído no Éden, né? Então, assim, o jejum, ele é tão bom para nós espiritualmente e também para nossa saúde. Eu queria falar um pouquinho hoje dos benefícios do jejum. Muito bem, vamos lá. Então, assim, antes de iniciar um jejum, se você não tem uma alimentação saudável, se você come muitos alimentos que produzem muitas toxinas no nosso organismo, frituras, alimentos de origem animal, é bom que antes de fazer um jejum você comece a mudar um pouco a sua alimentação e coma alimentos mais saudáveis, para que você não sofra tanto durante o jejum, porque quando a gente faz jejum, às vezes a gente sente dor de cabeça, né? Algumas pessoas, de tão intoxicadas que elas estão, elas sentem até febre, né? Então, se você tiver um pouco esse cuidado antes de fazer o jejum, você não vai sofrer tanto durante o jejum, né? Então, é importante esse cuidado e o jejum beber bastante líquido, né? Muito bom. E um dos primeiros benefícios Qual é? a desintoxicação do corpo. Vamos lá. Então, por isso também que você precisa beber bastante água, porque quando você eliminar esses líquidos, né, essa água, ali você também vai estar liberando as toxinas. E não é suco, não é tererê, não é chimarrão, é água. Coca? Nada disso. Aí você vai intoxicar mais ainda o seu corpo. Né? É água limpa. Inclusive, eu queria aproveitar para dizer que mesmo que você tome suco durante o dia, o mais natural que for, você ainda precisa beber os 2 litros de água diariamente, porque é a água limpa que vai purificar e limpar o teu sangue. Tá? Então, o jejum ele também pode curar enfermidades. Olha só. Por quê? Porque toda a energia ela vai se concentrar para resolver o problema, né? E as células, elas fazem um processo de apoptose que elas mesmas vão destruindo as outras. Então, elas vão destruindo as células que estão deficientes, digamos assim. Isso, cancerígenas e afins. Também diminui o risco de doenças cardiovasculares. Muito bom. Equilibra os níveis de insulina. E a gente sabe que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por permitir a entrada da glicose nas células. Então, quem tem diabetes é uma boa recomendação. Menos para aqueles que não conseguem produzir insulina, né? Porque tem alguns tipos de diabetes.
desenvolve o domínio próprio. Isso é bom. E isso ajuda muito na nossa questão espiritual, né? Essa postura de manter uma firme determinação, ela promove uma grande força de vontade. Então, essa habilidade, ela também pode ser transportada para outras áreas da nossa vida. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque a gente sabe que o que a gente come, os nossos hábitos, tudo influencia na nossa vida espiritual também. Sei. Pois não. E nas tentações, por exemplo. Muito bom. Né? Se vem uma tentação, você tem o domínio, você desenvolve, você trabalha o domínio próprio, você consegue, com maior facilidade, vencer essas tentações. Temperança. Pois não. Traz disciplina para a vida, né? Já que você tem essa vontade de oferecer o que é melhor para o teu corpo, você, por meio do jejum, vai aumentar o teu desempenho, vitalidade e vai ter mais cuidado com a sua alimentação. Que mais? Traz clareza mental. Isso está relacionado até fisiologicamente, porque quando a gente come, e ainda mais quando a gente come demais, o nosso corpo está ali preocupado em digerir aquilo que a gente está comendo. Então, não vai irrigar tanto sangue para o nosso cérebro, porque o nosso sangue vai estar lá concentrado para estar fazendo a digestão. Então, se a gente come em menos quantidade, ou então, se a gente está em jejum, a gente consegue ouvir melhor Deus falando com a gente. A gente consegue entender melhor as coisas quando você estuda, né? Então, o jejum, ele traz clareza mental. Então, assim, sabe por que as pessoas, elas não conseguem ter prazer numa alimentação saudável, em ingerir frutas, ingerir verduras? Quando você fala isso para as pessoas, elas já fazem uma cara torta, assim, né? Ai, comer abóbora. Desdenhando Isso. Comer abóbora. Deixar de comer uma batatinha frita para comer uma lentilha, para comer uma abóbora, para comer uma fruta, né? Por quê? Porque o paladar das pessoas está muito pervertido, né? O paladar, as pessoas já não... É diferente uma pessoa que tem uma alimentação saudável, do sabor que ela sente dos alimentos saudáveis, e uma pessoa que vai comer um alimento saudável e ela está acostumada a comer batata frita e outras coisas. Sem dúvida. Então, no início, quando a gente começar a mudar o paladar, a mudar a alimentação, vai ser difícil um pouco. Mas a gente tem que lembrar que as nossas papilas gustativas, elas levam cerca de 2 semanas para se habituar com isso, para elas, porque elas se regeneram, né? Sim. Então, em cerca de 2 semanas você já vai conseguir sentir os sabores diferentes do alimento. E isso é importante para nosso crescimento espiritual e também fisicamente. E eu queria deixar uma indicação de um livro. Ah, qual livro? Isso eu gosto de fazer, hein, Fernanda? Indicar um livro, leitura, pois não? Então, Conselhos sobre Regime Alimentar. Olha só que livro tremendo. Quem tem interesse em cuidar da saúde, né, dos hábitos alimentares, não é só não pode isso, não pode aquilo. A gente pode tantas coisas, né? Então, aqui tem muitas informações para você que tem intenção de saber mais. Estude. Conselhos sobre Regime Alimentar, pela autora Ellen Goldwhite. Tremendo. Querido amigo, nós agradecemos aqui a enfermeira e nossa parceira aqui no Ministério, diretora de saúde e logo mãe da criança que vai ser, um menino ou uma menina. Sejam sempre bem-vindos aqui, Fernanda, conosco. Agora nós teremos aqui uma pequena prece. Feche os seus olhos e esteja conosco. Senhor Santo Deus, nós lhe pedimos que o Santo Espírito esteja conosco, nos guiando e nos iluminando na sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amigo Cleverson, é o nome dele, meu amigo Cleverson. Ficou com você agora o versículo 1 ao 3. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, 1 ao 3. Com você, amigo Cleverson. Ok, vamos ler a Bíblia então. A palavra do Senhor nos diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada.
Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O capítulo 4 do livro de Daniel, ele nos mostra que o rei Nabucodonosor, ele passa por uma transformação do seu caráter. A partir de uma experiência que ele teve no capítulo 3, é bom a gente fazer, antes de tudo, relembrar o estudo do sábado passado, que se referia àquela estátua de ouro, aquele Deus levantado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e que simboliza para nós, para os tempos de hoje, nós que vivemos nos últimos dias da Terra, que simboliza, é um paralelo profético com Apocalipse capítulo 13, e simboliza para nós uma lei marcial que será imposta à consciência das pessoas, à consciência dos cristãos, à consciência de todo o habitante da Terra, que infrinja a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de discernir o que é correto, a forma que deve se fazer, o culto, o que você deve cultuar, de que forma. Então, Nabucodonosor, ele aprende, a partir de uma experiência de 3 jovens hebreus, no capítulo anterior, no capítulo 3, Daniel, que existe um Deus verdadeiro e não era simplesmente construir uma estátua ou colocar uma lei, decretar uma ordem que todos deveriam adorar segundo o ditame do rei, mas que havia um Deus no céu que controla a história das nações e controla a história do mundo. Então, no capítulo 4, o próprio rei Nabucodonosor, ele faz essa introdução no verso 1, 2 e no 3, e ele declara que é muito interessante essa declaração, e ele inicia dizendo: paz vos seja multiplicada. Muito parecido com a forma que os discípulos no Novo Testamento, eles se pronunciavam, eles faziam as apresentações, saudações. Então, existe aqui uma experiência muito importante, nós vamos aprender isso, aconteceu com o rei Nabucodonosor, e isso mostra que o rei Nabucodonosor, ele teve seu caráter transformado por Deus, porque é muito comum as pessoas, quando são transformadas, elas terem essa necessidade de expressar que houve uma transformação, que Deus mudou a sua vida. Aqui, os versos 1, 2 e 3 deixam isso bem claro. E no desenrolar do capítulo 4, nós vamos entender o porquê, o que aconteceu com esse rei, como Deus conseguiu transformar o seu caráter, né? Um rei soberbo, um rei que de fato ele era o Senhor de toda a terra, todo o mundo conhecido, mas Deus mostra para esse rei que ele tem o poder, ele que tem a capacidade, só ele se deve toda a nossa adoração, e pega e mostra para esse rei que ele é simplesmente uma peça, que Deus o colocou ali porque assim foi a vontade dele. Então, durante os próximos versos, nós vamos entender isso. Muito obrigado, amigo Cleverson. Agora é contigo, Anderson. Vamos lá, Anderson. Dos versos 4 ao 18. Abra a sua Bíblia, Daniel. Você que está nos acompanhando, você que está no carro, vai lá, abre a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, vai na internet. Abra pela internet, Daniel, capítulo 4, o verso 4 ao 18. É com você, meu amigo Anderson. Pois não, Michael. Vamos lá, então. Lendo a partir do versículo 4 até o versículo 18. Nós lemos assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, e tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos,
Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais um coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Muito bom. Queridos ouvintes, aqui nesta narrativa, nesses eventos, nós podemos destacar vários aspectos. O primeiro aspecto é que Nabucodonosor, onde ele estava? Ele estava em casa, estava descansando em sua casa. Nós conhecemos a história de Nabucodonosor. Ele era um rei que havia realizado com êxito todos os seus empreendimentos, havia subjugado a Síria, a Fenícia, a Judeia, o Egito, a Arábia, e foram provavelmente estas grandes conquistas que o cansaram, que o enfatuaram e o induziram a confiar em si mesmo. Exatamente nesse tempo, quando se sentia mais desassossegado e descansado e seguro, quando lhe era mais improvável permitir a ocorrência de um pensamento que lhe perturbasse a autocomplacência. Neste mesmo tempo, Deus decidiu então afligir a Nabucodonosor com temores e pressentimentos. Ok? E o segundo aspecto qual seria? Que meios Deus empregou então para perturbar e tirar o descanso de Nabucodonosor? Muito bom. O que poderia infundir temor a um rei, Michael? O que poderia infundir temor a um jovem que desde criança, desde jovem, havia sido criado como um guerreiro? Nabucodonosor não tinha medo de nada e nem de ninguém. Todos os reinos deste mundo já haviam caído sobre o seu poder, sobre a sua coragem, né? Então, o que poderia trazer temor a Nabucodonosor? Boa pergunta. O que haveria de trazer temor a um homem tão poderoso? Nenhum inimigo o ameaçava. Não se via e não existia nenhuma outra nação hostil que pudesse trazer perturbação a ele. Como a ocasião mais improvável foi utilizada para trazer temor a este homem, assim foi escolhido para isso o meio mais improvável, um sonho. Um simples sonho tirou o sono do homem mais poderoso da terra. Seus próprios pensamentos e visões foram utilizadas para ensinar-lhe o que nenhuma outra coisa podia ensinar-lhe: uma saudável lição de dependência e humildade. Ele que havia aterrorizado aos outros, mas a quem nenhuma outra pessoa podia aterrorizar, foi feito terror de si mesmo. Terceiro aspecto é a humilhação. Ainda maior que a narrada do 2º capítulo, foi infligida aos magos. Lá, eles se orgulhavam de que, se tão somente conhecessem um sonho, poderiam revelar a sua interpretação. Aqui, Nabucodonosor, ele lembra claramente o sonho. O sonho não era um mistério mais para o rei, mas o aflige, esse sonho afligia ele, por haverem os seus servos voltado a falhar de maneira vergonhosa. Não puderam dar a interpretação e novamente
o rei recorreu a quem? Ao seu profeta Daniel. Israelitas. Quarto aspecto, Michael, muito importante. Pois não. Uma notável ilustração do reinado de Nabucodonosor foi feita e é simbolizado por uma árvore plantada no meio da terra. Babilônia, onde Nabucodonosor reinou, achava-se aproximadamente no centro do mundo então conhecido. Nenhuma nação era mais poderosa do que a nação de Babilônia. E essa árvore, segundo o relato bíblico, chegava até aos céus e suas folhas eram viçosas. O que mais nós encontramos aqui? Grandes eram também a sua glória externa e o esplendor desta árvore. Mas isso não era tudo, como se passa com muitos reis. Tinha excelências internas também, porque o seu fruto era abundante e proporcionava alimento a todos. Os animais do campo se refugiavam à sua sombra, as aves dos céus moravam em seus ramos e toda a carne se alimentava dela. Que outra coisa podia representar com mais clareza e força o fato de que Nabucodonosor regia o seu reino de tal maneira que proporcionava a mais plena proteção, sustentando e dando prosperidade a todos os seus súditos, do que uma árvore. Melhor ilustração do que essa, Deus não podia encontrar. Realizar isso é para os governos terrenos a perfeição e a mais alta glória que qualquer outro reino do mundo. Isso nos traz o relato de outra passagem nas Escrituras, onde Jesus nos conta a história de uma figueira, de uma outra árvore, que se encontra em Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9, onde o Senhor Jesus nos conta a história de uma figueira que havia sido plantada, e quando o Senhor procurou frutos nessa figueira, não encontrou. Então o dono daquele sítio que representava Deus, então falou: corte esta árvore porque não tem mais utilidade. Então o horticultor pede então? Clemência, falando: me dá mais um ano para que eu cuide desta árvore. Se depois de um ano, quando eu voltar, ainda não houver frutos, nós a cortamos e lançamos fora. Mas aqui nesta história, a história de Nabucodonosor, esta grande árvore, nós vemos revelado de maneira clara a misericórdia de Deus, mesclada com os seus juízos. Esse seria o quinto aspecto no estudo e na compreensão do capítulo 4 do livro de Daniel. Ao ser dada a ordem para derrubar aquela grande árvore, ordenou-se também que a cepa com as raízes não fossem arrancadas, mas que fossem deixadas na terra, protegida com cadeias de ferro e de bronze, para que não se estragasse, mas que subsistisse a fonte de futuro crescimento e grandeza. Aproximava-se então um dia em que Nabucodonosor seria alcançado pelo juízo de Deus, assim como também se aproxima o dia, Michael e queridos ouvintes, em que o juízo de Deus sobre os ímpios será um dia cumprido, e serão cortados, e nada lhes será deixado, nada, nenhum resíduo da grandeza deste mundo. Não se misturará misericórdia ao seu castigo, serão destruídos raiz e ramo. Existe uma diferença, ok? Sexto aspecto, é importante nós entendermos agora a chave de interpretação profética no versículo 16. Convido que abram suas Bíblias e leiam comigo no versículo 16, a chave de interpretação profética. E diz assim: passem sobre ele 7 tempos, dizia o decreto. Isto é uma narração clara e literal. Daí, deste versículo, deve-se entender que o tempo aqui é um tempo literal. E qual a duração desse período? Quanto abrange este período profético? Muito bom. Pode-se determinar pelo tempo que Nabucodonosor, em cumprimento desta predição, foi expulso para morar com os animais do campo. Isso nos informa Flávio Joséfo, aquele famoso historiador judeu. E ele fala que isso durou 7 anos. Portanto, querido ouvinte, um tempo na Bíblia representa um ano. E empregado em simbologia profética, a palavra tempo naturalmente significa ano. Um ano profético, ou significando cada dia para um ano, representando então 360 anos literais. Haverá oportunidade de nós fazermos referência a respeito a esse propósito quando nós estudarmos Daniel 7, versículo 25. E o sétimo aspecto é o interesse dos santos ou dos anjos em assuntos humanos. São representados aqui pedindo
que desse modo fosse tratado Nabucodonosor. Eles veem como jamais os mortais podem ver quão indecoroso é o orgulho humano. Aplaudem e se empenham em executar os decretos e providências de Deus para corrigir o mal. O homem deve saber que não é o arquiteto de sua própria fortuna, porque há um Deus que predomina sobre os reinos humanos e sob dependência dele devem os homens humildemente colocar-se. Um homem pode até ser um monarca de muito êxito, mas disso não se deve orgulhar. Pois se o Senhor não o houvesse permitido, ele jamais teria alcançado essa posição de honra. E o oitavo aspecto aqui desses versículos que nós lemos é o fato de que Nabucodonosor, no fim, ele reconhece a supremacia do verdadeiro Deus sobre os oráculos pagãos. Então ele solicita a Daniel que resolva o mistério. Tu podes, disse ele, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Na Septuaginta, a expressão está no singular, o Espírito do Deus Santo. Muito bem colocado, amigo Anderson. É contigo agora, amigo Cleverson, versos 19 ao 27, por favor. Muito bem. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, contra os que te têm ódio, e a tua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Até o verso 27. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Tremendo, claríssimo. Claríssimo texto que mostra como Deus está no controle da história do mundo. Ele coloca reis, ele tira reis, e da mesma forma podemos falar, ele coloca presidentes, tira presidentes, governadores, tira governadores, coloca prefeitos, tira prefeitos. Deus está no controle da história do mundo. Se Deus está no controle da história do mundo, ele também está no controle da nossa vida. Muito bom. E entender esses versos seguintes, tanto à luz da profecia que foi revelada ao rei Nabucodonosor pelo profeta Daniel, e fazendo um paralelo com a história que vivemos hoje, é muito importante. Os nossos amigos ouvintes podem acompanhar na atualidade como o mundo ele está correndo, ele está caminhando para uma situação, para um contexto em que todas as pessoas do mundo terão que fazer uma escolha,
uma escolha que muitas vezes pode ir de encontro à sua consciência. E nesses versos deixa bem claro que o rei Nabucodonosor, ele foi dado uma chance para ele. O profeta Daniel, ele mostra, através da visão e através da interpretação desse sonho, que Nabucodonosor era aquela árvore frondosa, poderosa, que trazia sombra, trazia proteção, trazia alimento, moradia a todos os seres vivos que moravam debaixo dela, se alimentavam e sobreviviam da sua sombra e da produção dos frutos que ela trazia. Mas chegou um momento em que essa árvore, ela teve que ser cortada. E Deus determina que o tronco ficasse, a raiz ficasse, ou seja, uma chance haveria para esse rei. Uma chance seria dado para esse homem que Deus colocou naquela posição. E também que Deus estava mostrando para ele que poderia tirar quando bem quisesse. E fazendo um paralelo dessa passagem, nós entendemos que chegará um tempo também que um homem soberbo, um poder tirano que age nesses momentos, age através das sombras, tentará, assim como o rei Nabucodonosor, imprimir uma lei marcial em que infringirá uma soberania de Deus e também a questão da consciência, a questão da liberdade de consciência. Nós queremos dar ênfase nesse aspecto? Pois não. Porque hoje nós vemos através da política, através da mídia, que certos movimentos, certas situações estão se formando e que logo nós vamos ver o desdobramento desses encontros, dessas reuniões, dessas manifestações políticas que, para aqueles que não acompanham, para aqueles que não têm a palavra de Deus como sua baliza, como seu fundamento, não conseguem entender, mas a palavra de Deus ela é clara, ela mostra para nós. As pessoas não precisam de telejornais para saber o futuro, basta você entender o que a palavra de Deus diz hoje para você, disse no passado, diz hoje no nosso presente e dirá também no futuro. Porque só Deus é o conhecedor do futuro. E fica bem claro também a história desse rei, que Deus ele controla a história do mundo da forma que ele bem entender, e fará de tudo para que o povo dele sobreviva nos últimos dias, sobreviva a qualquer tipo de lei, infringimento, qualquer tipo de barreira que possa impedir o livre culto, a liberdade de consciência, a liberdade de culto. Então nós vemos aqui como esse rei ele foi cortado. Não basta o homem dizer que ele tem o poder sobre si mesmo, que ele conquistou. Nabucodonosor foi humilhado por o Deus verdadeiro. Ele sim foi colocado naquele lugar porque Deus o colocou. E Deus tirou ele na hora que ele bem entendeu. A profecia, o sonho diz que ele viveria como um animal, como uma besta. Como uma besta. 7 tempos, 7 anos. E esse tempo passou para Nabucodonosor. Ele de fato viveu como os animais, comeu como pasto, e para ele isso foi uma grande lição, porque nos primeiros versos nós vemos que houve uma transformação sobre a vida de Nabucodonosor. Senão esse rei soberbo ele nunca faria uma declaração como ele fez no verso 2, no verso 3. Então isso nos mostra, querido ouvinte, que chegará um momento que você, eu, todos nós teremos que tomar uma decisão ou do lado dos homens ou do lado de Deus. Fica claro que Nabucodonosor ele fez a escolha dele, mas ele teve que passar por uma situação, ele teve que passar por uma crise, ele teve que passar por uma lapidação, por uma situação em que um rei como ele precisava ser humilhado daquela forma, um rei que se intitulava o próprio Deus. Soberbo. E nós vemos na história de hoje também certas pessoas, certos governadores, presidentes, senhores, chefes de estados que se põem também como uma autoridade moral. Nabucodonosor se colocava também como uma autoridade moral. E é muito interessante a gente fazer um paralelo com os dias que nós vivemos. Há certos indivíduos na política, na atuação política do mundo, que se colocam como líderes morais, mas no fundo são como aquelas pessoas que Cristo
Cristo disse, classificou eles como túmulos caiados, que havia carniça apenas dentro deles. A intenção deles era má. Nabucodonosor era um desses indivíduos, e Deus teve que humilhar ele. Então a história nos mostra que chegará esse momento, está muito perto, uma lei marcial será posta, né? Assim como o rei Nabucodonosor teve essa atuação no passado, Deus teve que dobrar esse homem, teve que colocar ele no lugar dele e mostrar para nós e para esse rei que ele está no controle do mundo. Tremendo. Amigo Anderson, é contigo agora, versos 28 ao 33. Abra sua Bíblia, continue conosco. Daniel 4, 28 ao 33. É contigo. Ok, vamos lá. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Veja bem, Michael e caro ouvinte, Pois não. por algum tempo, a impressão da advertência que Deus havia dado a Nabucodonosor e o conselho do profeta exerceu uma certa influência sobre ele. Mas o coração humano, quando não está convertido pelo Espírito de Deus, ele perde as impressões do Espírito Santo, né? A autoindulgência, a ambição não haviam sido erradicadas do coração desse rei. E esses traços mais tarde reapareceram na sua vida. Não obstante a instrução que Deus, de maneira tão graciosa e com tanto amor, havia dado a Nabucodonosor, ele permitiu ser controlado pelo espírito de ciúmes, né? Em relação aos reinos que deviam seguir, como ele havia entendido a profecia do capítulo 2. Porque Daniel havia explicado para Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro, mas que passaria, e que em sequência haveriam outros reinos. Então Nabucodonosor, em seu orgulho e sua ambição, falou: não, isso não pode acontecer, eu tenho que permanecer. Querido ouvinte, o orgulho humano, ele precede a ruína. Assim diz o sábio Salomão, e foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. O seu governo, que até então havia sido em grande medida um reino justo e misericordioso, tornou-se um reino opressor. O seu coração se endureceu. Ele usou os talentos que Deus havia lhe dado para a glorificação de si mesmo, exaltando acima do Deus que lhe dera vida e poder. Então, por meses, e a Bíblia nos fala que 12 meses, passou um ano, e Nabucodonosor com aquela advertência, com aquele conselho no coração. Então Deus permitiu que os juízos retardassem sobre esse rei. Mas em vez de ser levado ao arrependimento por essa tolerância de Deus, o que o rei fez? Ele acariciou o seu orgulho até que perdeu a confiança na interpretação do sonho que Daniel havia dado e riu dos seus antigos temores. E o que a palavra de Deus nos mostra, então? Que no momento de loucura, então vendo o seu reino, passeando pelo seu reino, e vendo ali as grandes obras que ele como um ser humano havia construído, então ele atribuiu tudo aquilo a si, né? Atribuiu tudo aquilo ao seu poder, à sua inteligência. Querido ouvinte, o orgulho precede a ruína. E nesse mesmo instante a palavra de Deus nos diz então que Nabucodonosor, um homem sábio, um homem poderoso, se tornou como um animal, como uma besta. E isso se passa com todos aqueles que negam a Deus, todo aquele que guarda em seu coração o orgulho, que guarda em seu coração a soberba, por fim, acaba se transformando numa besta. Porque assim acontece com todo aquele que não tem o Espírito Santo morando em seu coração. A função do Espírito Santo, ele tem várias funções, mas a principal é
nos revelar o pecado que existe em nós, nos revelar o juízo que está para vir e a justiça de Deus. Então, quando o Espírito Santo sai, quando ele se retira da presença do ser humano, o que resta? Nada. Um animal, uma besta irracional. E isso aconteceu literalmente com Nabucodonosor. E a história nos diz então que ele foi retirado do seu reino, saiu do seu trono porque era um animal. Vivia como animal, comia como animal, rastejava. A palavra de Deus diz que suas unhas cresceram, seu cabelo cresceu, se comportava como um animal. Então saiu da presença. Imagine, querido ouvinte, um rei que andava com uma coroa de ouro, que andava vestido com as melhores vestes, que andava protegido, era um homem poderoso. De repente, de um estado elevado, cai e se torna como um louco. Então, e o que se faz com uma pessoa que vive como um animal? Ele sai do convívio dos outros seres humanos e foi viver no campo. E a Bíblia diz que ele comia a erva do campo. E nessa situação, Nabucodonosor permaneceu 7 anos. Anderson, me desculpe, me permita apenas 1 minuto de fazer uma pergunta. Você está nos dizendo que Nabucodonosor realmente passou 7 anos no meio do mato, comendo como um boi, comendo como uma vaca, assim? É isso mesmo? Exatamente. Literalmente isso. Ou foi simbólico? Ele perdeu a razão, Michael. Pois não. Porque a pompa e a glória da sua grande cidade já não encantavam mais. Então, quando Deus, com o toque do dedo de Deus, Deus tirou de Nabucodonosor toda a capacidade de apreciar e desfrutar. Ele buscou o refúgio e a companhia entre os animais do campo. O discernimento que o rei julgava perfeito, a sabedoria de que ele se orgulhava, foram removidos. E o até então poderoso governante tornou-se, de momento, um maníaco, um louco. Sua mão não pôde mais sustentar o cetro de rei. E expulso dentre os homens, Nabucodonosor comia erva como os bois. É assim que a palavra de Deus nos traz. Comia erva como os bois. Ficou louco. Perdeu a razão. Muito bem, amigo Anderson. Cleverson, é contigo os últimos versos desta noite do nosso estudo, que é do verso 34 ao 37. E as considerações finais é contigo. Vai lá. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a ver o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Os versos são claros e mostra que o rei Nabucodonosor, ele de fato aprendeu a lição, ele se humilhou perante Deus, aquele orgulho foi abatido, a soberba foi retirada, ele teve que aprender da pior forma, mas nos mostra que Deus, ele é misericordioso, ele olha para os reis da terra e ele imputa a eles misericórdia. Se assim eles escolherem, eles podem sim fazer ter uma atuação, ser canais de bênção para a população, ser canais de bênção para a humanidade. Deus os coloca no lugar onde eles estão, reis, presidentes, governadores, quem seja, essas pessoas que atuam no meio político, para que eles sejam benefício à população. E do contrário, se não forem, eles terão uma conta muito grande para com Deus. Então, de fato, na história desse rei, esse tremendo rei, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele deixa para nós, grandes e pequenos, uma grande lição, que não basta você achar ou admirar toda a glória terrenal, tudo aquilo que o mundo oferece, se isso não for para a honra e glória de Deus.
Muito bom, amigo Cleverson, tremendo. Nós queremos agora convidar os nossos amigos, claro, amigo Anderson, 4 amigos que nós temos, juntamente com o pianista. O nome deles é Arautos do Rei. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus